Olá, eu sou o Romero Tori. Vou falar sobre realidade aumentada e suas aplicações em educação e treinamento. A realidade aumentada é a sobreposição de elementos virtuais ao ambiente real, com a possibilidade de interação. Essa imagem que vocês estão vendo foi capturada durante uma palestra que eu apresentei ao vivo, na qual eu interagia com um bebê virtual de forma que ele parecia estar sendo manipulado diretamente no ar, né? Como se fosse um objeto virtual 3D, holográfico, com o qual a gente interage. Então, a realidade aumentada tem essa característica que ela traz para o mundo real os objetos virtuais, diferentemente da realidade virtual, já bem conhecida, que procura fazer com que o usuário seja transportado do mundo real para um outro ambiente, um ambiente virtual. E aí as técnicas usadas para se obter isso são bem diferentes, né? Para você poder isolar a pessoa do mundo real, você tem que colocá-lo, fazer com que ele fique num outro ambiente, como por exemplo uma cave, né, uma caverna totalmente isolada, que é um equipamento também bastante caro e que não dá para a gente popularizar o seu uso, como é o caso da realidade aumentada. A realidade aumentada hoje ela pode ser usada em tablets, em celulares, existem muitos programas gratuitos, aí eu vou mostrar dois aí, que permitem a gente obter esse efeito bacana de mistura de real com virtual de uma maneira bastante simples e com baixo custo. Então vamos agora entender melhor, conceitualmente, né, as diferenças dessas várias tecnologias que misturam real e virtual, também conhecida como realidade misturada. Então a realidade misturada, na verdade, engloba os dois tipos de tecnologia, tanto a virtual quanto a real. Então vamos considerar um contínuo, né, o chamado contínuo de Milgram, que vai do ambiente totalmente real para um ambiente totalmente virtual. Então, um ambiente totalmente virtual seria, por exemplo, um jogo 3D totalmente virtual. Já um ambiente real seria aquele que a gente conhece do dia a dia, sem mistura com tecnologias. Agora vamos abrir essa cortina aqui e entender melhor esse contínuo, né? Então, esse contínuo, chamado contínuo real virtual, que foi proposto por Milgram, ele começa no real e, ao se adicionar elementos virtuais, você passa a ter a realidade aumentada. Então, eu vou puxar aqui alguns exemplos de aplicações que fazem esse uso, né, da mistura do real com o virtual. Você tem, então, um ambiente real, sobre ele você inclui elementos virtuais, como no caso dessa casinha aqui, por exemplo, que é uma casinha totalmente branca, que ela é pintada com luz, né? Então, mesmo esse bastão que está na mão da menina aqui, ele é branco, mas essa cor aqui está sendo pintada por uma projeção que é mapeada sobre esses elementos, transformando então esse cenário real em algo diferente do que ele é na realidade, né? Então ela pinta com luz. Vou passar um trecho do vídeo aqui para que vocês possam ver. Então você tem aqui a casinha, agora ela totalmente pintada, com uma arte aí que foi feita totalmente com luz. Isso daqui é o setup do ambiente, né, onde você sincroniza o objeto e faz uma calibragem de alguns pontos importantes, pontos que vão fazer o rastreamento do objeto, e a partir daí ela vai usando de uma forma então integrada entre o real e essa virtualidade que é gerada por meio de projeções. Essa realidade aumentada é conhecida também como realidade aumentada espacial, porque ela funciona diretamente no espaço físico, né? Aqui eu vou dar um outro exemplo, é de uma empresa francesa, em que você tem uma realidade aumentada obtida de forma indireta. Então, diferentemente do exemplo de baixo, em que você tem uma projeção de informações virtuais sobre o mundo real, aqui o mundo real não é alterado, mas existe uma projeção do mundo real na tela, e essa projeção sim é alterada, ela recebe elementos virtuais, como esse carrinho, por exemplo, virtual, que está sendo segurado
pela pessoa. Vejam que ela apenas segura um sensor aqui, e esse sensor serve para fazer o rastreamento da mão dele e fazer então a inserção dos objetos virtuais sobre esse ponto aí. Então vejam que para se obter realidade aumentada são inúmeras as possibilidades, as técnicas, né? Porque realidade virtual, realidade aumentada é um conceito, não é exatamente uma tecnologia. Você pode lançar a mão de várias tecnologias para se conseguir ter esse efeito da realidade ampliada, da realidade com elementos virtuais, como é o caso desse helicóptero aqui, né, que é virtual, mas veja como é importante ele interagir com o espaço real de uma maneira que faça, que seja precisa em termos de registro espacial. Né? Ele vai, por exemplo, quando ele encontra um obstáculo do mundo real, ele tem que ultrapassar esse obstáculo ou ser barrado por ele. O carrinho, vejam, quando ele caminha sobre esse cenário aqui, ele encontra esse obstáculo, ele sobe nesse obstáculo real. Então, esse registro entre real e virtual é muito importante para que se tenha realmente a configuração do que seja uma realidade aumentada. Esse exemplo que eu estou rodando agora é um trabalho conceitual feito nos laboratórios da Sony há muitos anos atrás já, isso daí deve ter mais de 15 anos já, mas mesmo assim é bastante atual o conceito. Vejam, a integração do real com o virtual, ele faz um cut and paste de um objeto real, coloca isso no notebook, né? Então tem uma integração direta entre a tela do computador, as projeções que são feitas sobre os móveis, sobre as peças do ambiente real, integrando tudo isso. É uma interface que ainda não existe comercialmente, mas tem um grande potencial para no futuro se ter algo parecido com isso. Tá? Mais um exemplo de realidade aumentada. Muito bem, agora isso daqui então é você incluir elementos virtuais sobre o ambiente real, realidade aumentada. Agora, do outro lado, você tem o que a gente chama também de virtualidade aumentada, que é você ter elementos reais inseridos no mundo virtual. Então, quando você entra num jogo, por exemplo, você como jogador real, interagindo via Wii, por exemplo, né, ou alguma outra interface como Kinetic ou outras que hoje existem para games, então você entra no jogo como se nele você estivesse mesmo. Então você está tendo uma virtualidade aumentada, você está incluindo elementos virtuais no mundo, elementos reais no mundo virtual. Né? Como aqui nesse sistema de luta, aqui, nesse jogo de luta, você entra no jogo. Né? Agora, misturando tudo isso, quando fica difícil identificar qual é a predominância, se é o real ou se é o virtual, você chega numa realidade misturada. Tá? Numa realidade misturada, então você tem uma equivalência quase entre elementos virtuais e reais. Fica difícil de distinguir se você está no real ou no virtual. Esse exemplo aqui é bastante bacana, pode ser considerado também realidade aumentada espacial. É criado um cenário com paredes brancas e sobre essas paredes brancas são projetadas texturas de parede, até uma janela virtual. Vejam que essa janela aqui, ela dá a visão virtualmente, né, para o outro lado do ambiente. E o que acontece, veja, a janela do lado de lá é vista por essa janela virtual, com bastante realismo. Aqui, para mostrar que isso é em tempo real, ele faz uma grafitagem virtual sobre a janela desse lado, e ao passar para o outro lado, ele vai conseguir então visualizar virtualmente, né? Tudo isso são projeções, a grafitagem que ele acabou de fazer do lado de lá. Tá? Então existem várias outras possibilidades aqui. A gente tem um exemplo de uma videoconferência em que uma pessoa interage com outra. Você tem o vídeo 3D da pessoa em tempo real e a pessoa em outra sala interagindo com ela, conversando, etc. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de 95 do sistema chamado Alive, né? Foi criado no MIT e que foi feito para se estudar inteligência artificial, uma pessoa interagindo com um cachorro virtual. Mas foi, na verdade, um sistema de realidade misturada, aqui em que você mistura real e virtual e que funcionou de uma forma bastante interessante. Né?
Então, agora que a gente já tem um conceito do contínuo do real virtual, né, que vai do totalmente real para o totalmente virtual, vamos conceituar um pouco mais e aprofundar um pouco mais nesses conceitos. Então, resumindo, realidade virtual visa a imersão no ambiente virtual, enquanto que realidade aumentada visa integrar o real e o virtual. Isso vale para a realidade misturada também, ou para a virtualidade aumentada. Bom, a gente então pode caracterizar a realidade aumentada por meio de três requisitos, porque existe muita confusão sobre o que exatamente vem a ser realidade aumentada. Tá? Então, existem aplicações que usam código de barra ou QR Code, que a pessoa aponta o celular para aquele código e aí aparecem algumas informações sobre, por exemplo, no museu, sobre a obra que está sendo visualizada, etc. Então, esse é um sistema bem bacana, que consegue assim ter várias aplicações, mas não é exatamente realidade aumentada, porque não tem esse conceito do registro. Né? Então, o registro é você realmente ter informações tridimensionais misturadas no espaço real de forma registrada, de forma integrada ao ambiente. Não basta aparecer uma tela no celular apresentando informações sobre aquele objeto. Tá? Isso, apesar de bastante útil, não é, a rigor, realidade aumentada. Né? Então, quais são os requisitos? Além de enriquecer o ambiente com elementos virtuais, você tem que ter um ambiente que seja 3D interativo e, como eu já falei, tem que ter continuidade entre espaço real e virtual. Isso a gente chama de registro. Falando em registro, eu mostro aqui um vídeo de uma aplicação bem interessante em que é feito um registro do movimento da cabeça e a partir daqui dá para se perceber como é fácil você obter um efeito holográfico tridimensional sem precisar de projetores efetivamente 3D. A gente tem uma tela de computador aqui bidimensional, convencional, projetando informações que foram criadas num espaço virtual 3D, mas são projetadas nessa tela 2D. E sem uso de óculos de 3D, vocês vão perceber como dá para se ter um efeito tridimensional. Olha, agora a gente está com a tela 2D normal, você vira a sua cabeça e percebe claramente que a imagem é 2D, né? Porque à medida que você vira, você percebe que ela não se comporta como se os objetos fossem tridimensionais. Veja agora que efeito espetacular. Você mexe a cabeça e a impressão que você tem é que os objetos saltam fora da tela. Você tem uma tridimensionalidade simplesmente pelo fato de fazer um registro, um traqueamento ou rastreamento adequado da cabeça da pessoa. Tá? Essa tecnologia hoje vem sendo usada em novos celulares, smartphones e tablets que se divulgam como sendo 3D, holográficos, etc., mas que simplesmente o que eles fazem é rastrear a cabeça da pessoa e mudar a projeção da imagem, a perspectiva da imagem de acordo com o ponto de vista da pessoa e dando a impressão que você está interagindo com imagens holográficas. Bom, um pouco de tecnologia agora. Quais os dois tipos principais de técnicas que são usadas para se obter a sobreposição de imagens virtuais no mundo real? Uma delas é chamada Optical See-Through. É aquela na qual você tem uma tela transparente que permite você visualizar o mundo real, mas sobre ela são projetadas informações virtuais também. Isso tudo é misturado. Tá? O Google Glass é um exemplo dessa tecnologia que mistura então real com virtual a partir de uma lente semi-transparente. Tá? Esse é o Optical See-Through. Outra tecnologia é o Video See-Through. E aí você pode usar algum capacete de realidade virtual. Hoje em dia, um que já bastante recente, aí, um equipamento bastante recente já que começa a ser conhecido, antes mesmo dele ser lançado comercialmente, por enquanto ele só existe em versão beta teste, é o Oculus Rift, atualmente que vai mudar o nome para Oculus VR. Né? Então o Oculus VR é um capacete parecido com esse aqui, de realidade virtual, que isola o usuário do mundo real. Ele só tem acesso a visualização estereoscópica, né, tridimensional, das imagens que são projetadas por esse capacete. Então, originalmente,
esses capacetes foram criados para imersão no ambiente virtual em aplicações de realidade virtual. Como que isso funciona na realidade aumentada? Bem, basta que você capture imagens do mundo real, né, e essas imagens sejam misturadas com os elementos virtuais e projetados para a pessoa, que vai ter acesso a essa visualização do mundo virtual já enriquecido com o mundo real. E aí ela tem a impressão de estar, por exemplo, olhando para essa árvore real, né? Ela pode até caminhar por esse mundo aqui real e vendo outros elementos virtuais que não existem no mundo real. Tá? Então esse é um outro exemplo de realidade aplicada usando a técnica vídeo see-through. Chama vídeo see-through porque é através do vídeo que a realidade é projetada para o usuário. Tem também o mais comum, que é a visualização indireta, naquela em que você projeta numa tela de computador os elementos virtuais que você quer projetar. Aqui eu peguei um marcador, coloquei um logotipo que está sendo movimentado pela minha mão, ele segue os movimentos da minha mão, é como se eu o estivesse segurando. Tá? Outro exemplo aqui de realidade aumentada espacial é uma aplicação de raio-x que foi desenvolvida lá no Senac por alunos orientandos meus de iniciação científica, e que você faz o seguinte: você projeta numa parede real informações do seu interior, como se você estivesse usando um raio-x, digamos assim. Então, as aplicações são várias, por exemplo, para aulas de arquitetura ou de engenharia civil, em que você pode apresentar, se visitar uma obra, por exemplo, e conhecer como que são as estruturas internas por meio do uso de realidade aumentada espacial. Né? Outros exemplos aqui eu tenho um localizador de objetos que por meio de um tablet você vai andando pela casa e ele vai mostrando se você está próximo ou longe desse objeto e mostrando o caminho para onde vai chegar. Um outro trabalho feito por alunos lá do Senac. Aqui, continuando, então, é o exemplo do raio-x que eu já apresentei. E a gente vai agora para alguns exemplos de realidade aumentada, alguns vídeos que eu vou rodar, principalmente com foco na educação e treinamento, que é a minha área de interesse. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de realidade aumentada que ensina a se desmontar um motor, por exemplo. Então, o motor é visto nessa tela, então é realidade aumentada indireta, e os movimentos que ele tem que fazer são indicados diretamente sobre a imagem, a mão, onde que a mão tem que ir, etc., é apresentado aqui. Então, para treinamento em mecânica, isso daqui é extremamente útil. Né? Aqui a gente tem um outro exemplo de treinamento, na verdade é um exercício que pode ser feito com crianças, etc., uma atividade prática de montagem de Lego, onde é mostrado onde tem que ir o próximo Lego, etc., por meio de realidade aumentada. Aqui a gente tem um vídeo conceitual, né, não é apenas um conceito, não é um produto já existente, mostrando no futuro como que o mecânico vai consertar o carro, colocando um óculos de realidade aumentada, ele vai passar a enxergar, então, informações adicionais no motor e no carro, que vai facilitar muito essa operação. Aqui a gente embaixo à esquerda a gente tem um exemplo de treinamento de brigada de incêndio. Esse treinamento pode ser realizado no prédio real e o fogo é virtual. O fogo, fumaça, etc. são virtuais. Então configurando aqui a água também virtual, um ambiente de sistema de realidade aumentada, bastante útil para treinamento também. Um outro exemplo aqui de um robozinho virtual, que é colocado sobre um papel real, e o papel passa a ser um controle desse robô, esses botões passam a ganhar, a ficarem ativos, né? Você funciona como se fossem botões mesmo, mas na verdade são apenas figuras no papel. Prosseguindo outros exemplos, a gente tem aqui um treinamento de cabeleireiro, em que a projeção no espelho virtual vai mostrar, então, a esse boneco com o cabelo que está sendo cortado.
E assim são outros exemplos. Aqui um exemplo de demonstração de um veículo virtual, né? Dá muito mais sensação de presença quando você manipula um conteúdo assim nas suas mãos, né? Do que se ele tivesse uma tela normal de computador. Né? Bom, são vários exemplos. Aqui é um sistema para mapa, né? Também com realidade aumentada. O mapa ganha então tridimensionalidade, o mapa de papel passa a ficar virtual. Aqui é um atlas que você abre, ao abrir os objetos ganham vida, né? As marcas que estão impressas passam a ter objetos tridimensionais. E aqui um guia para uma espécie de um museu de rua, né? Você vai caminhando pela rua e vendo informações, mas só que aqui é realidade aumentada porque as informações são mostradas de forma registrada ao que você está vendo mesmo. Né? Se você mexe a sua tela, a imagem mexe junto de tal maneira que é como se você estivesse colando aqui uma bandeirinha em cima do prédio, em algum lugar. Então você tem realmente um registro. Tá? Bom, por fim, um pouco de conhecimento mais técnico sobre como funciona a estereoscopia, porque a estereoscopia é bastante usada em realidade virtual e agora também em realidade aumentada. Então, uma breve explicação sobre como é esse mecanismo. O nosso olho, o nosso cérebro, na verdade, se baseia em duas imagens captadas pelos nossos olhos. Essas imagens possuem uma paralaxe, uma diferença, uma sutil diferença em deslocamento entre os elementos de uma imagem e de outra, e com isso a nossa mente consegue misturar as duas imagens e ter a sensação da tridimensionalidade. Para a gente criar essa ilusão da tridimensionalidade, basta que de alguma forma a gente envie duas imagens diferentes, como seriam vistas pelos olhos se esse objeto existisse em 3D mesmo, e fazer com que apenas o olho esquerdo receba a imagem destinada ao olho esquerdo e apenas o olho direito receba a imagem do olho direito. Se as duas forem vistas pelos dois olhos, aí não funciona. E para se fazer isso, é comum se usar aqueles óculos de realidade virtual, por exemplo, em que você tem duas telas, cada tela projetando a imagem destinada a um dos olhos. Mas é possível também, como no cinema 3D, você usar uma lente polarizada para um olho diferente da lente polarizada do outro e serem projetadas duas imagens com polarizações de luz diferentes, de tal maneira que um olho veja apenas uma das imagens. Se você tirar os óculos, você vai ver as duas imagens embaralhadas, porque o nosso sistema visual não distingue luz polarizada de um tipo de outra. Todas as luzes interferem na nossa retina da mesma forma. Agora, se você coloca o óculos, aí a lente faz essa filtragem e aí o olho esquerdo recebe apenas a imagem destinada, o mesmo ocorrendo com o olho direito. Então aqui eu tenho um exemplo de uma outra técnica chamada anaglifo. No anaglifo você então pega as duas imagens, que seriam do olho esquerdo e do olho direito, mistura, eliminando um canal de cor de uma e outro canal de cor de outra. E aí com óculos com lentes coloridas adequadas, uma delas vai filtrar as cores destinadas àquele olho, a outra vai filtrar as outras cores, e aí a nossa mente mistura e cria o efeito da tridimensionalidade também. Essa é a técnica mais barata que tem. Eu vou concluir aqui mostrando algumas novas tecnologias que já estão ou em breve estarão disponíveis e que vão tornar a experiência de realidade aumentada cada vez mais interessante. Né? O primeiro deles, esse já é do mercado, já saiu já há mais ou menos um ano, se chama Leapmotion e ele captura os gestos das mãos. Duas características importantes dele é, primeiro, o tamanho bem diminuto, né, portátil, totalmente portátil, já vem sendo equipado em alguns notebooks, né, e o outro fato é o seu custo, baixo custo também, da ordem de $50, o que torna bastante viável sua aplicação. Um concorrente dele, esse ainda em fase de protótipo, ainda não foi ainda transformado em produto comercial, mas é bastante revolucionário, se chama Mil.
é uma pulseira, e essa pulseira ela detecta os sinais elétricos dos tendões que controlam os movimentos das nossas mãos. Então, com isso, ele vai conseguir identificar os dedos que você está mexendo sem que você precise ter um dispositivo com câmera ou mais sofisticado. Qual a vantagem do Mil em relação ao LIP? É que você vai poder se movimentar sem perder o rastreamento das suas mãos, dos movimentos das mãos. O Holodesk é um projeto conceitual da Microsoft que usa um dispositivo semi-transparente para que você possa ver o mundo real misturado com imagens do mundo virtual. O diferencial dele é que ele tem uma ótima detecção de colisão e você consegue manipular então objetos virtuais como se realmente eles estivessem nas suas mãos. O Google Glass já é bastante conhecido, ele ainda não está bem desenvolvida a parte de realidade aumentada para o Google Glass, né? Ele faz uma mistura de informações do mundo real com o mundo virtual por meio de dados que ele projeta à frente dos olhos, mas a mistura de imagens, ele nem tem uma resolução suficiente de imagem para poder fazer essa mistura, mas a tendência é evoluir para isso mesmo. Tá? Já esse Space Glass busca ser realmente voltado para a realidade aumentada, permitindo aí você integrar elementos virtuais ao mundo real de uma forma bastante realista. O Oculus Rift eu já comentei, então ele foi desenvolvido para a área de games, mas é muito fácil você desenvolver aplicações de realidade aumentada para esse dispositivo também. Tá? O grande diferencial dele é o custo, né? Vai custar da ordem de $400, e também a sua grande qualidade. Além da imagem ser de boa qualidade, ele tem uma detecção de movimento de cabeça bastante preciso, de tal maneira que a ilusão é muito grande de você estar dentro de um ambiente, rodeado por um ambiente. Então ele praticamente substitui aquela cave, né, a caverna de realidade virtual, porque você consegue o mesmo efeito de estar totalmente imerso sem precisar ter aquele custo de milhares, centenas de milhares de dólares para montar uma cave. Né? Então, com $400 você tem uma experiência bastante similar. O que acontece? A pessoa, ao movimentar a cabeça, os sensores precisos enviam sinais para o computador, o software identifica então como está posicionada a sua cabeça e modifica a imagem que é mostrada de tal maneira que a pessoa perceba como um movimento de cabeça dentro de um ambiente realmente tridimensional. Né? E já estão surgindo equipamentos que se associam ao Oculus Rift, como por exemplo esse Virtuox Omni, que é uma esteira, mas diferentemente das esteiras de ginástica tradicionais, ela permite você andar para qualquer lado. Então imagine uma pessoa vestindo um Oculus Rift, que tendo visão 360 graus de um mundo virtual, e podendo caminhar para qualquer lado sem de fato sair do lugar, as experiências que se pode ter com esse tipo de dispositivo. A última novidade é esse Magic Leap, que ainda é apenas um anúncio, não há detalhes técnicos de como ele funciona, mas os criadores dizem, né, alegam que vai ser revolucionário porque ele tem uma qualidade muito grande de registro entre o real e o virtual. Veja essa demonstração de um elefante nas mãos da pessoa. Mas, por enquanto, em fase de protótipo, ele utiliza um óculos à la Google Glass, né, que mistura, usando a tecnologia Optical See-Through, né, mistura real com virtual. Mas eles dizem que isso vai diminuir bastante a ponto de ficar imperceptível, e a técnica deles é de projetar as imagens diretamente sobre a retina da pessoa. Então, a pessoa vai caminhar pelo mundo interagindo com objetos reais, quase sem virtuais e reais, quase que sem diferenciá-los do mundo real. Então, essas são as tecnologias promissoras aí, as aplicações, o potencial de aplicação é muito grande. E, como vocês podem ver, vocês da comunidade de computação gráfica, a computação gráfica é elemento essencial
para resolver todas essas questões técnicas que precisam ser resolvidas para qualquer aplicação de realidade aumentada. Então, é a computação gráfica saindo das telas convencionais do computador e indo para o mundo real, se integrando com o ambiente real. Agora, dois aplicativos aqui que eu quero mostrar também. Na verdade, só vou mencionar, e aí vocês podem procurar na internet, vão achar vários vídeos demonstrativos, inclusive vão poder baixar o aplicativo. São aplicativos para smartphone e tablet gratuitos e que permitem você criar aplicações de realidade aumentada bastante interessantes. Então, um deles é o Aurasma e o outro é o Junaio, tá? Que tem similaridades aí. Basicamente, eles permitem você capturar qualquer objeto ou imagem do mundo real e essa imagem passa a ser um marcador e esse marcador ele é misturado com elementos virtuais e você então tem o efeito de realidade aumentada. É isso aí. Obrigado e qualquer dúvida estarei sempre à disposição pelo meu site romerotori.org. Romero com R, tori.org. Um abraço, até breve.